Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, dessa maneira de novo dinâmica, na tela, explicando para vocês os números das empresas, os números dos fundos imobiliários, mas hoje a gente vai falar de ações. Faz tempo que eu não trago uma empresa aqui para analisar, e a empresa de hoje que a gente vai falar um pouco sobre o cenário dela, o que está acontecendo, quais são as perspectivas futuras, se o mercado está sendo eficiente nessa precificação ou se ele está sendo pessimista demais. A empresa que a gente vai abordar hoje é a Sanepar. É uma empresa de saneamento, tá lá do Paraná, negociada pelo ticker SAPR11, SAPR4 e SAPR3. Então, antes de falar sobre a empresa, sobre os números das empresas e sobre as minhas opiniões também, que eu vou falar aqui, conversar com vocês, já convido todo mundo para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, e também ativar o sininho para não perder os possíveis e próximos conteúdos que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Então, sem a vinheta hoje de introdução, porque é dessa forma dinâmica aqui, tete a tete, explicando para vocês. Vamos lá! Antes de mais nada, nada que eu for fazer aqui é recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que seja, isso só demonstra a minha opinião e eu gosto de ter essa conversa, esse bate-papo com vocês. Vamos lá! A Sanepar, gente, como eu já falei, negociada pelo ticker SAPR3, SAPR4, SAPR11, ela é uma empresa de saneamento, é uma empresa do Paraná e ela está sendo muito batida e muito comentada nos últimos dias, porque ela chegou hoje, quando eu estou gravando para vocês, no dia 26, 27 de madrugada aqui de fevereiro, então sábado, quando vocês estarão assistindo esse vídeo, ela chegou no seu preço no pico da crise. Ela fechou aqui basicamente a R$ 19,79, a SAPR11. Isso significa que ela chegou naquele momento de mais incerteza que teve em 2020, de 2020 no pico da crise, lá com 19,30 centavos basicamente, e a gente fica se questionando, será que o mercado está sendo eficiente nessa precificação ou será que ele está sendo pessimista demais e está tendo um caos generalizado em cima dessa empresa? Primeiro eu preciso explicar para vocês os dois principais motivos de ela estar nesse patamar e de ela estar sofrendo tanto no curto e médio prazo, tá bom? A empresa, eu até deixei aqui para vocês observarem, o sócio majoritário da empresa é 60% é o governo do Paraná. Então ela é uma empresa estatal, tá? Ela tem essa estatização e tem sofrido muitos ataques, né, por causa dos problemas tanto das declarações vindas do Bolsonaro, intervenção na Petrobras, o próprio CEO, né, o cara que preside lá, vamos dizer assim, o Banco do Brasil também quer sair e quer sair do barco, abandonar o barco. Então, as empresas do setor que tem essa estatização, que tem essa mão do governo dentro da empresa, tem sofrido demais. Isso é Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Sanepar. Então, o fato de ter o governo no meio sempre vai ter uma precificação em cima disso, tá, pessoal? As empresas que têm, as empresas estatais listadas na Bolsa sempre vão ter uma precificação um pouco menos otimista, mais pessimista, pelo simples fato de ser do governo e de ter esse problema de declaração, essa intervenção e ingerência que pode vir a qualquer momento. A gente observou agora na Petrobras, provavelmente vamos ver aí no Banco do Brasil também. Então, sempre vai ter esse problema, fato. Mas o maior problema para mim não é esse, tá? Não é isso que está sendo refletido nas ações da Sanepar. O maior problema hoje da Sanepar é o risco de regulamentação, tá? Os preços da Sanepar, os preços, por exemplo, das tarifas, elas são feitas pela AGEPAR, que é a agência lá do Paraná, e o reajuste tarifário que foi programado para 2021 veio abaixo da expectativa. Então vamos lá, se o reajuste tarifário veio abaixo da expectativa, menos reajuste tarifário, menos receita para a empresa e um menor resultado da empresa perante aos acionistas. Então o maior problema hoje é esse risco de regulamentação, tanto vindo também por esses problemas da pandemia, né? Muito desse reajuste abaixo foi por causa da pandemia, tudo bem, mas isso o mercado vê de maneira pessimista. Tanto as chuvas
as faltas de chuvas que tem lá no Paraná, eu não vejo isso como real problema, porque isso é um problema cíclico. O real risco hoje da Sanepar, na minha opinião, é o risco de regulamentação somado com o problema estatal do governo e ainda mais nesse momento de incerteza, nesse momento de declarações infelizes do nosso presidente, que fizeram com que as empresas do setor, as empresas que têm a mão do governo sofreram demais. Um exemplo, ele interveio, lá na presidência da Petrobras e todas as empresas estatais sofreram muito. Então, porque existe esse risco, né? Existe essa precificação pessimista. Mas até certo, quanto vale esse risco, gente? Será que o mercado não está exagerando demais, batendo demais na Sanepar? Eu trouxe aqui para vocês alguns números. Primeiro é esse gráfico aqui que mostra que o preço que basicamente ela fechou hoje, sexta-feira, ele está naquele preço na crise realmente, em março, tá, gente? Aqui não consegui botar certinho. Pronto, 19,28. Então tá basicamente naquele momento de maior incerteza que a gente chegou devido ao coronavírus, ao Covid-19. E ela é uma empresa, vamos trazer aqui alguns números para vocês. Primeiro, que tem sofrido tanto, gente, que está abaixo do valor patrimonial. O que isso significa? Que o indicador de valuation abaixo do valor patrimonial, esse PVP, quer dizer que você comprando a empresa, você está comprando com desconto, né, de 14% em cima do valor patrimonial da empresa. É difícil a gente encontrar ações abaixo do valor patrimonial. Isso é bem difícil e mostra realmente o quanto ela tem apanhado. O indicador aqui, outro de valuation que eu gosto bastante, é o EV/EBITDA. A gente tem um vídeo aqui falando sobre esse indicador e mostra quantos EBITDAs, quantos lucros operacionais são precisos para pagar esse investimento, esse valor da firma da empresa, que é o Enterprise Value. Então, cerca de 4,5 EBITDAs, né, 4,5 resultados da empresa, lucros operacionais da empresa já seriam suficientes para pagar esse valor da firma, esse Enterprise Value. Eu acredito que seja um indicador bem abaixo, tá? Bem descontado. Se a gente observar, por exemplo, uma média histórica, a gente vê que está abaixo da média histórica. A média histórica desse indicador da Sanepar é 5,5. Então ela tem realmente apanhado bastante, um PL de 6. Então o mercado ele está aceitando pagar 6 vezes o lucro apenas, e se o lucro se mantiverem constantes, né, pessoal, que a gente sabe que não acontece, então em 6 anos você já teria esse seu dinheiro de volta no preço atual. Então realmente no quesito indicador de valuation a gente sabe que está barato. Tá? Não está barato por acaso, tem os riscos que eu já falei para vocês, risco governamental, risco de regulamentação, que eu acredito ser o maior, que é a AGEPAR que faz todo esse movimento, e também a falta de chuvas, esse problema do clima, que eu não vejo como real problema no momento. As dívidas da empresa são super controladas, pessoal. Aqui uma dívida líquida sobre o EBITDA, que a gente tem um consenso no mercado que basicamente até 3 é um número legal, razoável. O que significa isso? Que a empresa precisa de 1,4 EBITDAs para pagar essa dívida líquida. É muito pouco. Então, 1,5 lucro operacional da empresa já seria suficiente para pagar toda essa dívida líquida que ela detém. Então, acredito ser um indicador bem baixo. As margens delas são maravilhosas. Margem líquida de 20%, gente. Isso é muito alto. Vamos supor, uma empresa que tem margem líquida de 20%, com R$100 de receita líquida, tirado todos os custos operacionais, custos financeiros que a empresa tem, ela chega num lucro líquido de R$20. Então perde-se R$80 nesse processo, mas ela ainda tem um lucro líquido de R$20 referente à receita líquida de R$100. Então ela é bem eficiente nesse quesito e fora a rentabilidade de 14,35. Gente, uma rentabilidade, um ROI de 40,35, ROI, para quem não sabe, é um Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O retorno sobre o dinheiro do acionista. A gente sabe que o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. O capital de terceiros é lá no passivo, empréstimos, financiamentos, fornecedores, que são dinheiros que vêm de entidades externas. Então, sobre o capital próprio da empresa, se torna lucro líquido ali 14,30%. Então é bastante alto também. A empresa já se configurou aí entre as top 10 de pagadoras de dividendos. Então realmente é uma belíssima empresa com números impecáveis, gente. O KGR lucros aqui de 17,84%. Então é uma empresa que realmente ela cresce,
tá? E agora fica o questionamento. Até que certo ponto existe realmente esse risco governamental, esse risco de regulação, esse risco climático, esse risco da pandemia? Até quando ele vale? Até quando deixa de ser um risco e vem a ser uma oportunidade? Isso aqui é o questionamento que eu trago para vocês, porque não é o meu dever fazer isso. Eu sei se para mim é um risco ou se para mim é uma oportunidade. Vocês têm que saber se para vocês é um risco e para vocês é uma oportunidade. Então, não é recomendação de compra nem de venda, mas eu gosto de trazer esse questionamento para vocês. A Sanepar, ela foi criada em 1963, então tem quase 60 anos de idade aí, está listada na bolsa há 21 anos, tem assim, ela é uma foto ideal de indicadores, tem indicadores maravilhosos. Tem o risco do governo, ela é estatal, não tem como negar, 60% do governo, e também tem esse risco de regulamentação. Mas até que ponto isso realmente afeta todo o resultado para o longo prazo da empresa, tá, gente? No curto prazo vai apanhar? Vai apanhar. No médio prazo vai apanhar? Vai apanhar. Mas até que ponto isso não se torna uma oportunidade? Aqui a gente vê indicadores dela como o lucro líquido aumentando consideravelmente. Aqui em 2020 a gente tem que considerar toda a pandemia, todo esse problema operacional que teve, então realmente é notável que a maioria das empresas tem resultados um pouco piores em 2020. Mas a gente vê ROIs maravilhosos, margens líquidas absurdas, uma dívida líquida sobre o EBITDA diminuindo, que isso é muito interessante, mostra uma eficiência operacional da empresa muito boa, um fluxo de caixa livre também aumentando, que é aquele dinheiro ali que sobra depois de fazer os pagamentos, investimentos na empresa. Então realmente é algo que chama atenção, tá? Fiz postagens lá no Instagram, várias pessoas me questionaram sobre o real momento dessa empresa, e o questionamento que eu deixo para vocês é: até que ponto você acredita ser um risco, ou até que ponto você acredita que deixa de ser um risco e venha a se tornar uma oportunidade, tá bom? Na minha opinião, isso aqui é apenas a minha opinião, a empresa está bem barata para o que ela representa, para a rentabilidade que ela oferece, para a eficiência que ela tem e para o controle de dívidas que ela possui também. Então, se você gostou desse vídeo, de alguma maneira eu agreguei valor a você, compartilha com seus amigos, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho, que a gente vai se ver muito ainda aqui nessa plataforma, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!